Meus queridos e amados irmãos, eu vos convido para abrirem a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4 e 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus, eu estarei lendo sempre na Nova Almeida Atualizada, que já esse pessoal da mídia é nota 10, já estão com a versão certa ali. Então, Atos capítulo 1, versículos 4 e 5 diz assim: E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Estas são as palavras que antecederam a volta de Jesus para o céu, depois da sua ressurreição. E ele estava dando ali as instruções finais para a igreja que se formaria dentro de poucos dias. Quando o Espírito Santo desceu no Pentecoste e encheu com o seu poder e a sua graça 120 irmãos e irmãs que estavam reunidos no cenáculo. Meus amados, uma das doutrinas fundamentais das Escrituras Sagradas é a doutrina da igreja. Nós temos na Bíblia 9 doutrinas centrais. Se você estudar essas 9 doutrinas, você compreende a Bíblia toda. Mas as 9 doutrinas fundamentais da Bíblia, elas são as seguintes. A primeira delas chama-se teontologia, que é a doutrina de Deus. A outra chama-se cristologia, a doutrina de Jesus Cristo. A terceira, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. A quarta, angelologia, a doutrina dos anjos e dos demônios. A outra, número 5, é antropologia, ou a doutrina do ser humano, dos homens e das mulheres. Soteriologia, que é a doutrina da salvação. Em sétimo, nós temos a eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Em oitavo, a martiologia, que é a doutrina do pecado. E a nona, escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Quando você estuda estas 9 doutrinas, você conhece a Bíblia toda. E ao ler a Bíblia, como esses mais de 200 irmãos e irmãs estão fazendo em nosso setor, você está em contato com estas 9 doutrinas o tempo todo, porque elas permeiam as páginas da Bíblia Sagrada. E entre estas 9 doutrinas, uma doutrina que se destaca é a eclesiologia, ou a doutrina da igreja. Esta palavra igreja, ela aparece pela primeira vez com Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 18. Neste texto, Jesus diz assim: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E assim a palavra igreja aparece pela primeira vez na Bíblia. O apóstolo Paulo chamava a igreja de o mistério de Cristo. E antes de eu ter o hábito de ler a Bíblia toda, eu vivia me perguntando, mas que mistério é esse? Que mistério de Cristo é esse? Que mistério é esse que Paulo tanto fala e não explica? Explica, ele está na Bíblia, você tem que ler a Bíblia toda. Né? Se você só lê o Salmo 23, só vive com a Bíblia aberta no Salmo 191, aí não tem jeito, não é? Então, Paulo chamava a igreja de o mistério de Cristo. Por que mistério de Cristo? Porque em Cristo, através da igreja, todos os povos de todas as raças, nações e línguas e etnias se tornam um povo só. O povo de Deus aqui na terra. A palavra grega que deu origem ao termo igreja é a palavra eclesia ou eclésia. As duas pronúncias estão corretas, porque como no grego não há acentuação nas palavras, as duas formas são corretas. Eu prefiro eclesia, porque parece mais grego, não? Meio vaidoso aqui. Para com isso, cara. Se Gessi estivesse aqui, ia falar comigo assim, para com isso. Irmão, não conheço o grego, não. Estou só citando para vocês, só porque é uma palavra importante para aquilo que eu tenho para vos dizer. Eclesia. É igual a palavra Samaria. Tem gente que lê Samária. Por que as duas formas estão corretas? Porque, como não tem acentuação no grego, as duas pronúncias não estão erradas. Mas eu prefiro Samaria, porque na minha Bíblia não tem acento agudo no A. Se tivesse acento agudo no A, eu leria Samária. Perfeito? Então a gente tem que conhecer também um pouquinho de português, não é só grego, não? Então, esta palavra eclesia, no grego, ela, na sua etimologia, o nosso pastor gosta muito de usar essa palavra, etimologia, né? A etimologia é a origem das palavras, é como as palavras nasceram, como elas se formaram. E na etimologia da palavra eclesia, o significado é reunidos para fora, chamados para fora. Você faz parte da igreja, então você foi chamado para fora do mundo. Você foi reunidos para fora daquela vida que você levava antes. Você agora faz parte da família de Deus. Uma coisa que me toca bastante quando eu estudo sobre a igreja é que a palavra igreja fala de uma reunião de pessoas. É muito interessante. Igreja na Bíblia não é um indivíduo. Igreja na Bíblia não é uma pessoa solitária, mas é um grupo de pessoas, um conjunto de pessoas. Aleluia. Dessa forma, ficamos sabendo, já pela etimologia da palavra, que a salvação proporcionada por Jesus Cristo cria um novo grupo de pessoas, um novo povo. Aleluia. Por isso, cuidado com esse pessoal que diz por aí, eu sou igreja em casa. Olha, nenhum de nós somos igreja. Eu não sou igreja, você não é igreja. Igreja é o corpo de Jesus Cristo. Igreja é o povo de Deus reunido. Eu e você somos membros da igreja. É igual você olhar para um corpo e você vai ver no seu corpo várias partes. A igreja é assim, cada um de nós é uma parte
do corpo. Eu estava segunda-feira na minha aula aqui de teologia falando com os meus alunos sobre isso. E eu dizia para eles assim, tem gente que quer ser o coração, quer ser o pulmão, quer ser os rins. Ninguém quer ser o dedão. Mas eu disse para os meus alunos assim, eu quero ver você de pé sem o dedão. Corta o dedão e você não fica em pé. Quem me mantém de pé aqui, irmãos, falando com vocês, é o meu dedão. É o seu dedão que te coloca de pé. Então, o dedão é tão importante quanto os olhos, é tão importante quanto os braços, quanto as pernas que nos faz nos mover de um lugar para outro, porque o nosso lugar nesse corpo não é escolha nossa, é escolha de Deus. Você faz parte deste corpo, você é membro deste corpo e é Deus que te colocou no corpo. É Deus que escolheu o teu lugar, portanto, dê glória a Deus. Por seja o que for que você faça na obra de Deus, porque você é membro do corpo. Você é membro da igreja. O apóstolo Paulo, ao falar sobre a salvação, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, que todos os salvos são batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Se Paulo vivesse nos nossos dias, ele dizia assim, formando um corpo, quer baiano, paraibano, paulista, carioca, branco, negro, amarelo, bonito, feio, magro, gordo, alto, baixo, formamos um corpo, esse corpo maravilhoso é a igreja do Senhor Jesus. A conversão, irmãos, ela vem acompanhada de uma imersão. O nosso pastor acabou de falar do próximo batismo, e quando a gente pensa no batismo, a gente pensa na imersão, naquele ato de ser mergulhado na água e ser tirado da água, numa simbologia linda de que morremos para o mundo, fomos sepultados e ressuscitamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então a conversão ela vem acompanhada dessa imersão em um organismo. E aí nós não estamos falando mais da organização, porque a igreja é organização e organismo. Este templo forma a organização da igreja, tem uma liderança, tem cadeiras estofadas para vocês sentarem, tem ar-condicionado, não está funcionando hoje, mas daqui a pouco vai funcionar, não é? Tem iluminação, tem, enfim, tem obreiros, tem congregações, essa é a igreja visível. Mas nós fazemos parte de duas igrejas, da igreja visível e da igreja invisível. A igreja que vai entrar no céu não é a visível. Esse templo não entra no céu, essas cadeiras não entram no céu. Quem entra no céu é a igreja invisível. E a igreja invisível, disse Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu me chateio, Jesus às vezes fala comigo, calma, eu de calma, eu falo, meu bem, eu estou velho, estou com 72 anos, idoso eu posso me chatear, já tenho esse direito de me chatear, com esse povo que vive por aí falando, a igreja não é a mesma, a igreja mudou, não é mais a mesma coisa. De que igreja ele está falando? Da igreja que ele está falando, eu não quero participar, não. Eu quero participar da igreja invisível. Dessa que nós fazemos parte. Se tem gente por aí que está servindo a Deus de forma equivocada e errada, é problema deles. O nosso compromisso é com Deus e a sua palavra.
Queremos ser fiéis ao Senhor, honrar o nome do Senhor, conhecer a sua palavra, sermos homens e mulheres de oração, homens e mulheres que jejuam, homens e mulheres que dão bom testemunho por onde andam. Isto é maravilhoso. Então, esta conversão, ela vem acompanhada dessa imersão neste corpo invisível, neste organismo. E disse Paulo aqui que ao sermos mergulhados neste corpo, que é a igreja, ele diz aqui que nós somos membros uns dos outros. Olha que maravilha! Eu estou conectado com você e você está conectado comigo. Qual é a parte do nosso corpo que não está conectado com outra parte? Todo o nosso corpo está conectado com uma outra parte do corpo. O dedão está conectado com o pé, a mão está conectado com o braço, os olhos estão conectados com a cabeça, o cabelo está conectado quando tem com a cabeça, não é? Enfim, todas as partes dos membros do nosso corpo estão conectados uns com os outros, e Paulo está dizendo assim, batizados em um espírito, formando um corpo. Um corpo. Louvado seja o nome do Senhor. E então em Romanos, capítulo 12, versículo 5, Paulo diz assim, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Vejam aí nos monitores da igreja, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Para de ficar falando, ninguém tem nada com a minha vida, eu sirvo a Jesus do jeito que quero, eu levo a vida do jeito que eu quero, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Para com isso, você não é sozinho, você não é sozinha. Diz a palavra de Deus, não sou eu que estou enchendo sua cabeça, não. É a palavra de Deus. Também nós, Romanos 12, 5, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa que me impressionou muito lendo a Bíblia com vocês é que a igreja é o grande alvo do amor de Jesus. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 5, versículo 25, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja, amou a mim, amou a você, a todos nós que formamos este corpo e a si mesmo se entregou por nós. Olha, irmãos, como emociono quando eu penso nisso. A ceia, para mim, é um momento que me toca muito, porque me vem tudo isso na cabeça na hora da ceia. Não era para você estar aqui, foi Jesus que pagou o preço, Ele morreu por você. Ele ressuscitou para a sua justificação, para te tornar justo. Que bênção, irmãos, que maravilha, que coisa linda e maravilhosa. Para uma melhor compreensão da doutrina sobre a igreja, eu gostaria de convidá-los a meditar comigo sobre a igreja a partir de 6 aspectos. O primeiro deles, a igreja no coração de Deus. Precisamos entender isso. Quando Deus, na sua presciência, previu a queda do ser humano que havia de criar por seu grande amor, Ele concebeu um plano de salvação para esse ser humano. E isso através do sacrifício do seu Filho amado. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. E pela sua onisciência,
Deus conhece todas as coisas, sejam passadas, presentes ou futuras, porque para Deus não existe passado, presente ou futuro. Para Deus o tempo é um só. Ele contempla toda a nossa história. É por isso que ele diz que 1000 dias é como um ano, é como 1000 dias é como um ano. Para ele não faz diferença. Como o pastor contou aqui na ceia, a ilustração da irmã que recebeu uma revelação que uma irmã cadeirante ia ser curada em 2 dias. E depois de 48 horas, ela continuou na cadeira. E 1 ano depois, Deus revelou a outro pregador: hoje está se cumprindo o 2º dia. E a irmã se levantou da cadeira e saiu andando no meio da igreja. É o tempo de Deus, o tempo de Deus. Nós somos muito aflitos, nós queremos tudo para ontem, a gente quer orar e já receber a bênção. O tempo é de Deus, Ele sabe a hora e o momento certo. Ele cura instantaneamente, às vezes não. Está tudo na mão dele. Quando você entende isso e descansa no Senhor, você sente paz no seu coração e você espera. Porque no momento certo a tua bênção vai chegar. Isto é a onisciência de Deus, mas a Bíblia fala também em presciência de Deus. Presciência diz respeito ao conhecimento divino acerca das coisas futuras. Tem gente que entende isso de forma equivocada. Tem gente que entende que o fato de Deus saber o que vai acontecer conosco amanhã, isso quer dizer que Ele já determinou o que vai acontecer conosco amanhã. Não, isso não é presciência. Todos nós temos o livre-arbítrio. E tudo aquilo que acontece conosco é fruto das nossas escolhas. Quando escolhemos bem, vamos longe. Quando escolhemos mal, sofremos as consequências das nossas escolhas. Não é Deus que está determinando. Determinismo não é doutrina assembleiana. Porém, Deus sabe o caminho que você vai seguir, quais as escolhas que você vai fazer. E pela sua presciência, Ele sabe. E muitas vezes Ele se entristece de ver que aquele filho querido, aquela filha querida, que Ele ama tanto, que deu Jesus por ele e por ela, agora vai se desviar e vai se afastar dos caminhos do Senhor. Não dê essa tristeza ao coração de Deus. Mas a Bíblia diz que pela sua presciência, Deus previu a queda do ser humano que haveria de criar. E por isso, antes que o pecado surgisse no mundo, Ele criou um meio de salvação, Ele concebeu um plano de salvação para esse ser humano, através do sacrifício de seu Filho amado. É o que Paulo nos ensina em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Paulo escreveu assim aos Efésios: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, nele quem? Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Diante de quem? De Deus. Em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. E aí eu escrevi uma frasezinha aqui nas minhas anotações que me tocou muito. Eu escrevi assim: o Filho aceitou o plano divino. Aleluia! O Filho aceitou. No seu eterno plano, Deus também determinou as bases e a forma da comunhão que deveria haver entre os que aceitassem a salvação por Jesus Cristo.
Foi então que a igreja surgiu como um plano embrionário no coração de Deus, como se fosse um bebê, como se fosse um embrião que estava se formando. E este embrião se manteve oculto em mistério, até que o Pai, na plenitude dos tempos, o quis revelar pelo Espírito Santo. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Paulo diz assim: transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Em Efésios, capítulo 3, versículo 6, está escrito: o mistério, olha aqui a resposta. Que mistério de Deus é esse? Olha Paulo respondendo aqui. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O mistério é esse, é que agora todos aqueles que por meio do Evangelho creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, fazem parte do corpo. Não é mais um povo separado como os judeus, por exemplo, que não era um povo separado. O judeu foi escolhido por Deus para ser o seu povo, para anunciar o reino de Deus para a humanidade, mas eles se tornaram egoístas, quiseram só para ele. Eu gosto muito do Salmo 96, quando o salmista diz assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Davi está escrevendo isso no Velho Testamento, quando Jesus não tinha vindo ainda, mas ele já tinha noção do plano de Deus. E quando ele fala, anunciai entre as nações a sua glória, eu entendo assim: anuncia o Evangelho, anuncia a mensagem, anuncia o sacrifício de Cristo pela humanidade. E entre todos os povos as suas maravilhas. Agora são os testemunhos do que Deus está fazendo na sua vida, do que Deus fez na sua vida, de como você foi transformado. Sempre que eu olho para a Lúcia, aqui no conjunto, eu fico lembrando disso, como Deus trouxe Lúcia para esse corpo maravilhoso que é a igreja. Como ela era uma mulher que sofria muito, mas passou por um processo de libertação lindo e maravilhoso. Eu espero que um dia ela possa dar esse testemunho, porque foi uma coisa tão maravilhosa que Deus fez na vida dela, e ela está aqui firme, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Eu poderia contar para vocês da minha morte. Eu já morri, já fiquei duro no colo da minha mãe. Meu pai saiu desesperado de bicicleta atrás do presbítero que tinha me apresentado ao Senhor. E o presbítero veio e, quando me viu no colo de mamãe, ficou desesperado porque eu já estava com o corpo endurecido. E ele orou por mim. Jesus me deu vida, me ressuscitou, e eu estou aqui falando para vocês. O que é isto? Anunciai entre todos os povos as suas maravilhas. As suas maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o primeiro aspecto, a igreja no coração de Deus. Lá atrás estava tudo planejado. Mas um outro aspecto da igreja muito importante é a igreja na plenitude dos tempos. Quando Jesus, na plenitude dos tempos, veio e iniciou a sua missão, começou a ser revelado aquele mistério de Deus, conforme Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Meus irmãos, as pessoas que se convertiam pela pregação de Cristo começaram a segui-lo e, como diz Efésios 1:10, a se congregar em Cristo. De modo natural, formou-se em torno de Jesus um agrupamento que foi o início da igreja.
Jesus falou sobre a sua igreja, dizendo em Mateus 15:16, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, se referindo à confissão de Pedro, que tinha na sua fé declarado, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Plenitude dos tempos, irmãos, a versão NVT, nova versão transformadora da Bíblia, traduz como tempo certo. Plenitude dos tempos, tempo certo. É o tempo certo de Deus para encarnar o seu Filho entre nós, trazendo salvação ao mundo. Hernandes Dias Lopes diz que os judeus ofereceram ao mundo as Escrituras, os gregos a língua universal e os romanos as leis e as estradas. O Império Romano, irmãos, construiu 300.000 quilômetros de estradas, das quais 90.000 quilômetros eram estradas em boas condições. E isto facilitou o trânsito rápido dos mensageiros e da mensagem. Desse modo, a plenitude dos tempos consiste no fato de Deus ter preparado o mundo para a chegada de seu Filho, bem como o cenário propício para a expansão e difusão do Evangelho. Você saía pregando em grego e todos entendiam. Você saía pelas estradas e as carruagens andavam rápido, porque as estradas eram boas. Os cavalos cavalgavam bem. Tinha as vias navegáveis, as vias marítimas. Você pegava os navios, ia de um lado para o outro. E assim, irmãos, com a Escritura na mão, o Evangelho, o Velho Testamento tinha sido completado. Jesus pregava com o Velho Testamento na mão. Paulo, Pedro, Tiago, João, todos pregavam com o Velho Testamento nas mãos, porque era a Bíblia daquela época. O Novo Testamento não existia, mas lá nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, Jesus é revelado do Gênesis até Malaquias. A Bíblia fala de Jesus no Velho Testamento de ponta a ponta. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, meus irmãos, na plenitude dos tempos, quando as Escrituras do Antigo Testamento estavam completas, quando havia uma língua falada no mundo todo, que era o grego koiné, quando os romanos criaram leis e criaram estradas, o Evangelho se espalhou pelo mundo de então e chegou até nós, aqui em Santana de Parnaíba. O terceiro aspecto da igreja é que a igreja foi estabelecida. Somente quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos e eles foram batizados em poder, é que a igreja foi estabelecida em autoridade e na forma como Deus havia determinado. O mistério de Deus, guardado desde o princípio dos séculos, estava revelado. A igreja, órgão de Deus, na dispensação do Novo Testamento, havia aparecido em cena, e nós somos partes dessa igreja maravilhosa, poderosa, que vai morar no céu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E então Deus fornece o modelo para essa igreja. Esse é o quarto aspecto. Sempre que Deus determina, irmãos, que o homem faça algo em cooperação com ele, ele fornece o modelo, como tudo deve ser feito. Vocês se lembram que quando Deus ordenou que Noé construísse a arca, ele não deixou sob a responsabilidade de Noé a escolha do material, do molde, das medidas. Deus determinou tudo, até os menores detalhes.
Deus passou para Noé, você vai fazer a arca assim, assim, assado, os animais são estes e aqueles, vai ter uma janelinha lá em cima, mas ela vai ser fechada por fora, você não vai poder abrir quando você quiser, mas só quando eu abrir. E, enfim, Deus determinou todos os detalhes. Quando Deus ordenou a Moisés que construísse o tabernáculo, deu orientações detalhadas acerca de tudo e disse em Êxodo 25, versículo 40, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. O modelo está aqui, Moisés, faça desse jeito. Igualmente, Deus mostrou a Davi a planta de tudo para o templo que Salomão deveria construir. Davi então falou a Salomão em 1 Crônicas 28, 19, tudo isto me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Salomão, é para fazer exatamente do jeito que Deus mandou. Assim, irmãos, Deus revelou o modelo da igreja, o qual ele havia mantido em oculto. Importa, por isso, fazer tudo conforme esse modelo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14, Paulo diz assim, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo, Paulo conclui, que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. O modelo foi dado por Deus. É por isso que nós obedecemos a palavra de Deus, seguimos a palavra de Deus. É por isso que nós fazemos questão de ser batizado com o Espírito Santo. É por isso que a gente não consagra qualquer um. É por isso que a gente tem alegria de servir a Deus, de participar a Deus, porque tem um modelo. Se estão inventando por aí um modelo diferente, e nós não temos nada a ver com isso. Nós continuamos seguindo o modelo. Somos leitores da Bíblia. Leitores da Bíblia. Eu estava pela manhã, fui com o pastor Walter Brunelli para uma reunião do Conselho de Pastores no estado de São Paulo, da qual eu sou vice-presidente. E íamos conversando pelo caminho sobre as coisas que acontecem em nosso meio e que a gente não gosta muito. E ele estava contando a história do irmão Lauro na igreja dele. Ele disse, eu de irmão Lauro era mendigo. Um mendigo de rua aceitou Jesus. Você precisa ver a casa que ele tem hoje. Ninguém acredita como ele tem uma casa tão bonita. Mas quando ele chega no culto, qualquer coisa que acontece, ele, glória a Deus, aleluia, Jesus é bom. E aí os irmãos ficam, não dá para ele falar mesmo. Pensei num tal de Walter, como é o nome dele? Abrião, não é? Walter Brandião. Né? Pensei no Walter Brandião entre nós aqui. Né? Acho que ele nem está hoje aí, porque está meio silêncio, ele não está aí não. Né? Mas o Walter Brandião está sempre, abençoa Jesus, opera Jesus. Aí algum de nós fala assim, isso não vai dar certo. Aí o Valtinho, eu chamo ele de Valtinho, porque somos da mesma idade, e aí o Valtinho disse assim, eu, de quando o Paul Yong-Cho, lá da igreja da Coreia, a maior igreja pentecostal do mundo, veio no Brasil, eu fui conversar com ele sobre essas coisinhas que acontecem no nosso meio, de um irmãozinho que exagera aqui, outro que exagera ali, um que dança, outro que pula, outro que dá umas voltinhas e tal. E eu perguntei para ele assim, pastor Paul, lá na Coreia tem isso também? Aí ele falou assim, tem, irmão, lá também tem. Aí o Valtinho perguntou, e como é que você faz? Ele falou assim, eu anoto. As coisas acontecem, eu escrevo. Sapatearam, deram uns gritinhos estranhos, eu vou anotando. E depois, quando eu estou no púlpito, eu abro a Bíblia e prego a palavra. Eu prego a palavra.
Não estou chamando o pastor Anderson de Po Yong Show, não, porque de coreano ele não tem nem cara, né? Não tem pinta de coreano. Mas não é mais ou menos assim que acontece por aqui? Não é? Ele gosta de ver o Espírito Santo se manifestando, ele se alegra, ele dá liberdade para o Espírito Santo operar, mas quando ele está aqui no púlpito, ele, irmãos, olha a palavra, é por aqui, é por ali, o modelo é esse, ele vai ensinando, vai mostrando, então algumas coisas acontecem, mas não acontece de novo, não se repete, mas acontecem outras coisas, mas ele deixa o Espírito operar. Ele quer ver as almas serem salvas, as pessoas curadas, irmãos batizados com o Espírito Santo. Agora que os jovens vão lá para o acampamento, o Valtinho estava dizendo, eu de acampamento de carnaval, mas é um fogo que cai, é um poder, aqueles jovens, mas fazem uma confusão, uma festa danada, mas quando o acampamento termina, é 10 batizados com o Espírito Santo, 15 batizados com o Espírito Santo, é gente renovada. Então, irmãos, isto é a igreja do Senhor Jesus, corpo vivo! Corpo vivo! Para terminar, que eu já estou aqui abusando da oportunidade que o pastor me deu, eu queria só terminar dizendo para vocês que o Espírito Santo é o executor do projeto. A igreja é um projeto de Deus, e quem cuida desse projeto é o Espírito Santo. Aleluia! Quando o Espírito Santo foi derramado no começo do século passado, dando início ao movimento pentecostal, vivificou essa doutrina de maneira impulsionadora. A palavra de Deus sobre a igreja local se tornou viva, constitui um modelo que deve ser obedecido. Igrejas se levantaram por toda a parte do mundo, edificados conforme o modelo inicial, onde o Espírito Santo é a autoridade máxima, aonde ele opera em nós maravilhas, prodígios, milagres, curas, libertação, e nós glorificamos o nome do Senhor. Eu quero terminar dizendo para vocês que a igreja da qual você faz parte, da qual você é membro, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco a fundação dela está baseada em teses humanas. O seu fundamento é Cristo. E ele é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.